Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma noite abençoada para vocês de terça-feira. Que o Senhor possa falar ao coração dos irmãos nessa noite. Eu peço desde já que curta esse vídeo, compartilhe, comente, que essa palavra seja renovo para as nossas vidas. Queria falar um pouquinho com vocês sobre a necessidade que há de perseverar na busca ao Senhor. Eu não vou entrar aqui na questão de qual motivo você pode estar buscando, qual é a sua busca. Eu não conheço, eu não sei. Aqui eu falo para um público diverso, pessoas que estão passando por situações diversas, adversidades, lutas, das mais variadas. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu sei que nós servimos a um Deus que conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas demandas, tudo aquilo que precisamos. Agora, quando nós falamos de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, existe uma palavra que ela não pode ser esquecida nesse contexto, que é perseverar. Perseverar é insistir. Perseverar é insistir, é um ato de insistência naquela mesma coisa. E é necessário. Não que Deus ele seja mal e ele goste de ver a gente ali sofrendo. Não é nada disso. O perseverar nos leva a um processo. A perseverança nos leva a um processo de transformação, de aperfeiçoamento. Por isso se torna necessário. Quando eu olho o texto da mulher cananeia, a mulher cirofenícia, a palavra vai dizer assim lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 15, no versículo 21, no Evangelho segundo Mateus, que Jesus ele passa pelo território de Tiro e Sidom e uma mulher sai das cercanias e grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu palavra. Se Jesus, mesmo sendo conhecedor de toda aquela situação, todo aquele cenário, ele não respondeu palavra alguma a ela. E ela, sendo conhecedora de quem ele era, porque ela não conhecia só o Jesus histórico, o filho de Davi, ela sabia que ele era Deus, e por isso ela chegou até ele. E por isso que ela recorreu a ele. Mas quando ela não obteve no primeiro momento a resposta, talvez fosse comum, fosse até mesmo normal, justificável, ela desistir e ela não continuar insistindo, gritando, clamando a ele. Mas ela perseverou. Jesus se calou naquele momento para poder ver até onde ela estava disposta a clamar, a orar, a buscar, a suplicar em prol da sua filha. Quantas vezes na nossa vida o Senhor se cala, o Senhor prova a nossa fé, para ver se realmente queremos perseverar nessa busca, se realmente perseveraremos no nosso clamor, nas nossas súplicas, na nossa fé. E naquele momento era necessário que Jesus se calasse. Meu irmão, minha irmã, tem hora que Deus se cala no meio da nossa busca. Tem hora que Deus não fala. Tem horas que o Senhor vai deixar você falando, você clamando, você suplicando, porque Ele quer ver até onde você vai. Os discípulos vieram e falaram para Jesus: olha, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Despede-a. Inúmeras vezes, inúmeras pessoas foram motivo de obstáculo, de obstrução, para que aqueles necessitados que se achegavam a Jesus pudessem receber a sua bênção. Eu vou dar um exemplo. No caso de Jairo, quando chega a informação, quando a filha dele morre, vem a informação a Jairo: olha, não incomodes mais o mestre. Não incomodes mais o mestre. A sua filha já está morta. No caso de Bartimeu, os discípulos mandavam ele parar de gritar. No caso da mulher do fluxo de sangue, a multidão apertava. E no caso aqui da mulher cirofenícia, mulher cananeia, os discípulos falando para Jesus despedi-la. Quantas vezes homens, mulheres, pessoas servem como um obstáculo, virando para você, para mim, para nós, e dizendo: olha, não continue nessa busca, clamando, suplicando, pedindo, para com isso não vai dar certo. Não tem jeito. Não incomodes mais o mestre. Para de gritar, para de clamar, para de orar, para de continuar caminhando, insistindo nisso. Para que você insiste? O porquê que você está insistindo tanto? Aquela mulher continuou, mesmo diante de uma primeira negativa, de Jesus não ter lhe respondido palavra nenhuma, ela continuou. E quando ele responde, ele não responde segundo o que ela desejava ouvir. No primeiro momento, Jesus não fala nada. Às vezes nós oramos e o Senhor não responde. Deus não fala, Deus não se revela, Deus não se manifesta. Num segundo momento Jesus responde, mas olha o que ele diz para ela, no versículo de número 24. E respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu vim sim para abençoar, mas eu não tenho bênção para você.
Em outras palavras, foi isso que Jesus disse para ela. Você não é do povo de Israel. Você é uma estrangeira. O que diz o texto lá em João? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A princípio ele veio para os seus. Naquele momento Jesus tinha vindo para os seus. Naquele momento ele estava levando a bênção. E todas as bênçãos que ele tinha estavam sendo levadas ao povo de Israel. Por isso que ele fala isso. Eu vim para os filhos de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. No primeiro momento a mulher não obtém respostas. No segundo momento, ela obtém uma resposta negativa. Às vezes nós oramos e não obtemos respostas. Às vezes nós oramos e obtemos uma resposta negativa que não vai de encontro à nossa necessidade, aquilo que deseja o nosso coração. Mas eu pergunto para você, será que isso fez aquela mulher parar de perseverar? De perseverar e de insistir em alcançar o seu milagre? De forma alguma. De forma alguma. Ela vira para ele e responde, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele respondeu de novo, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ou seja, não é bom pegar o pão que é das crianças, dos filhos, e dar aos cachorrinhos. E ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela tinha primeiro obtido um não, primeiro obtido um silêncio. No segundo momento ela obteve um não de Deus. E ela continua insistindo. Ela continua perseverando. Ela continua cavando, buscando, procurando alcançar a graça de Deus. E aí Jesus responde dizendo à mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso conforme você deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Primeiro ela não teve a resposta. Depois ela teve um não. E por fim, após a sua perseverança, após a sua insistência, foi feito conforme aquilo que ela desejava. Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente não quer perseverar. A gente não aceita o silêncio de Deus. Nós não aceitamos os nãos. Nós queremos ouvir de cara um sim. Eu sempre digo que nós vivemos atualmente um cristianismo mimado, onde o não de Deus não faz parte desse cristianismo. Deus é obrigado a dizer sim. Deus, no cristianismo atual, é o gênio da lâmpada. Ele é um cumpridor de desejos, como se alguém esfregasse uma lâmpada, que é a oração, e aí Deus aparece como um gênio dizendo, olha, diga-me o que tu queres que eu farei. E não é bem assim. Não é dessa forma. O nosso Deus é um Deus que muitas vezes não responde. Quem muitas vezes nos diz não, mas que quando nós perseveramos, clamamos, choramos, nos humilhamos diante dos pés dele, no momento oportuno, ele vem com o sim, ele vem com o milagre, ele vem com a resposta. Eu vou pegar o final, o que Jesus diz no final. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. A fé daquela mulher lhe proporcionou alcançar aquilo que ela desejava, ainda que, naquele momento, o que ela desejava não fosse a prioridade de Deus. Ficou claro para os irmãos? Naquele momento não era o momento ideal para aquela mulher ter talvez o seu pedido atendido. Jesus ele tinha vindo para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel. Mas a graça de Deus alcançou aquela mulher, contemplou a fé e a perseverança dela. Meu irmão, minha irmã, vou te dizer uma coisa. Fé sem perseverança é jogar semente na areia e não regar. Não adianta de nada. Não adianta você ter a semente da fé, jogar ela na areia, jogar ela na terra e deixar lá. Você tem que regar. Você tem que preparar a terra, lançar a semente e depois jogar água. A fé com a perseverança produz um milagre, como produziu na vida daquela mulher. Agora olha que interessante para a gente finalizar. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Ela responde dizendo, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores.
O que ela está dizendo, Senhor, o que é para ti isso, Senhor? O que é curar a minha filha endemoniada, Senhor? Isso é uma migalha. É uma migalha. O que é, Senhor? Curar a minha enfermidade é uma migalha. O que é abrir uma porta de emprego é uma migalha. O que é restaurar um lar destruído é uma migalha. Todos nós buscamos ao Senhor por migalhas. Migalhas. Ele nos dá essas migalhas. Mas Ele, que é o pão da vida que desceu do céu, Ele não quer que vivamos apenas de migalha. Não, migalhas não. Ele tem muito mais a nos dar. Para que migalhas? Se você pode ter o pão da vida inteiro. Às vezes nós entramos numa busca, pedindo algo, pedindo migalhas, e encontramos muito além do que aquilo que buscávamos. Eu tenho certeza que essa mulher encontrou muito além do que aquilo que ela buscava, que era a cura da sua filha. Eu tenho certeza que ela viveu uma experiência naquele dia que ela se encontrou com Jesus e que ela conversou com Ele. Eu tenho certeza que a salvação de Deus se apresentou para aquela mulher. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês nessa noite. Não viva só de migalha. Não busque apenas por migalhas. Que o Senhor nos dê o pão da vida. Que o Senhor seja o pão da vida para saciar a fome da nossa alma, dia após dia. Que Deus te abençoe nessa noite. A paz do Senhor Jesus.